Salve, salve, galera do Podcast em Jampa. Uma boa noite. É com muita satisfação que estamos novamente aqui para uma noite especial. Até porque estamos com uma convidada maravilhosa, uma pessoa que tem uma história de vida fantástica e ela veio compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Porém, eu já vou pedindo para que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Isso é fundamental para a gente fortalecer esse projeto maravilhoso e que só tem crescido e tem trazido bons resultados e nosso feedback tem sido bastante satisfatório. Então eu conto com você que nos acompanha para curtir de fato e comentar e chama a turma para assistir o Podcast em Jampa, que ele está cada vez melhor. Eu, mais uma vez, me apresento, sou Júlio Flávio Brito, sou o apresentador oficial do canal. É uma satisfação estar aí com você, aqui através do YouTube. Estamos aí, pertinho, somos hoje uma família, podcast é uma família. Então, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui compartilhando as noites de quarta-feira. E eu tenho certeza que cada vez mais ela vai se tornar fundamental na vida de cada um. Mas eu vou falar da pessoa especial que está aqui. Ela é uma mulher maravilhosa. Eu, desde que a conheci, ela me trouxe muita admiração pela sua história de vida, história de superação, história de uma pessoa que passou por muitos momentos difíceis, como eu me identifico muito com ela, até porque, como todos sabem, eu sofro de uma doença crônica, a doença renal crônica, e preciso passar por tratamento de hemodiálise, e ela é minha companheira. Ela faz hemodiálise comigo, ela participa comigo da minha vida diária, né? Estamos juntos e eu até a considero como uma grande amiga e uma família, porque a gente se vê praticamente todo dia. Então eu não poderia deixar de convidá-la para ela dividir um pouquinho do que é e das situações que ela já enfrentou, porque prepara o coração que hoje vamos ouvir grandes histórias. Histórias engraçadas, histórias que a gente vai refletir na vida, coisas aí que vem, que pode ter certeza, já me tocou muitas vezes e me fez pensar e repensar. Eu só vou dizer uma coisa a vocês, eu me espelho muito nelas, né? Ela é uma pessoa que realmente me dá força para continuar, me dá força para não desistir. E sem mais palavras, eu já vou apresentar para vocês Ana Carla. Seja bem-vinda, Ana Carla, ao Podcast em Jampa. Eu que agradeço. Estou super feliz de estar aqui com você. Então, faça as honras, se apresente e fique à vontade, porque agora o microfone é todo seu. Maria, então vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Carla, tenho 38 anos, até sexta-feira que vem. Oh, aí, ó, então a gente já pode... Né? Já vai mandando os parabéns a ela, porque ela merece os parabéns, não só na idade. No final, vamos ver o que é que vocês vão dar de parabéns a ela. Sou santarritense, nasci e me criei em Santa Rita e moro em Santa Rita até hoje. Né? Sou a terceira filha da minha mãe, tenho um casal de irmãos por parte de mãe, né? Tenho uma irmã mais velha e um irmão no meio, né? E sou filha única do segundo casamento da minha mãe. Né? Meus pais, meu pai é carreteiro, é um senhor semi-analfabeto, e minha mãe é professora primária, trabalhou mais de 30 anos na prefeitura de Santa Rita, hoje já é aposentada, mas os dois são tudo na minha vida, tudo. Sem eles dois, eu garanto a você que eu não estaria aqui. Primeiramente Deus, mas sem meu pai e minha mãe não existia Ana Carla. Ana Carla como pessoa, sem os franciscos dela, que é Francisco e Francisca, não existiria. Sou casada há 16 anos, meu esposo se chama Carlos, beijão, te amo. E
o conheci na igreja, estamos há 16 anos juntos, ao total há 21 anos, porque namoramos bastante tempo antes do casamento. E não tenho filhos, só tenho 5 bebês de 4 patas. Nossa! 5 shih tzus. Então já vi que o amor, o coração aí é do tamanho do mundo, viu? Do tamanho do mundo. Os bebês são 4 fêmeas e um macho que, né? Ah, Maria, puxa meus cabelos, mas não puxa os cabelos dos meus cachorros, não é guerra. Né? Sou católica, costumo dizer que eu sou católica, apostólica, romana, praticante, aquela que realmente vai para a igreja, não só do nome. Eu realmente pratico a minha fé, acredito muito em Deus, sem Deus eu também não seria nada, nem estaria aqui para falar a verdade. Isso você já vem desse costume desde criança? Olha, meus pais não são aquelas pessoas extremamente religiosas. Eles têm fé, ao modo deles, eles acreditam em Deus. Minha mãe todo domingo está na missa. Meu pai geralmente vai em ocasiões especiais. Mas ele tem uma fé muito grande, muito mesmo. E agora eu sempre me interessei, sempre fui de estar dentro da igreja. Comecei a frequentar aos 10 anos para fazer a primeira Eucaristia. E estou na comunidade que eu participo, na paróquia que participo, há 29 anos. Há 29 anos na mesma comunidade, com as mesmas pessoas. Né? Pelas minhas mãos já passaram muitas crianças pela catequese, muitos jovens. Fui coordenadora de grupo de jovens por 6 anos, coordenei setor de juventude, sou catequista até hoje, sou ministra da palavra, né? E sou animadora da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Santa Rita. Bacana, então quero dizer então que você, eu nem conhecia muito esse seu lado, mas então você é realmente temente a Deus. Demais. Respeito todos os tipos de religião, todos, indefinidamente todos os tipos. Já visitei muitas igrejas protestantes, inclusive meu irmão é pastor da Presbiteriana há mais de 20 anos. Ele é pastor da Presbiteriana de Serra Talhada, né? Reverendo Rogério. E assim, nós temos uma relação muito boa. Já dei testemunhos em várias igrejas evangélicas, como também já levei porta na cara de várias igrejas evangélicas que me convidaram para dar o testemunho de vida, né, pelo que eu já passei. E quando eu tocava na tecla que era católica, aí não, aqui você não pode testemunhar. É interessante isso, né? A gente já puxa um pouco até do preconceito, que é uma das coisas, uma das bandeiras que a gente levanta aqui e tenta combater, né? Infelizmente, a intolerância religiosa, ela está presente no nosso dia a dia. Infelizmente. Né? Mas, assim, sou amiga de vários protestantes, gosto muito de visitar e conhecer. É o tipo de coisa que eu penso da seguinte forma: quando você tem Deus no coração e você começa a olhar o outro com o olhar de Jesus Cristo, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, não preciso ver que você é de igreja A, B ou C. Eu preciso saber que você é a imagem e semelhança de Deus. É verdade. Eu tenho que respeitar você do jeito que você é, independente da sua cor, raça, Isso. religião, sexualidade, independente de qualquer coisa. Eu tenho que lhe amar e lhe respeitar do jeito que você é. Não, e eu até posso até falar isso. Minha família ela é uma família toda que vem de raízes protestantes, todo mundo. E muito desde cedo, todo mundo conhece minha história e sabe que eu fui uma pessoa que sempre gostei de ter uma vida social ativa, sempre gostei de escutar uma boa música e fui muito criticado por isso, mas o amadurecimento na minha vida e as circunstâncias também me mostraram que o amor, na verdade, está o amor de Deus, ele está no amor ao próximo, o que você falou agora, né? Então, quando a gente começa a amar o próximo e de fato aceitar o que ele é, aí a gente já está transbordando o amor de Deus, né? Justamente. Porque eu penso assim, sabe, Júlio? A religião, ela é um pilar. Cada um vai para onde se sente bem, onde se sente agradável, onde seu coração pede que você fique. Mas a gente tem que ter a ciência que não vai ser o templo que vai levar a sua salvação, que vai te levar para o céu. São os seus atos. Isso. É o seu jeito de ser, sua generosidade, sua caridade, é como você trata o próximo,
é como você verdadeiramente é, porque isso só quem ele conhece verdadeiramente é Deus. Não vai ser pastor, não vai ser padre, não vai ser pai de santo, não, ninguém vai lhe conhecer como quem você é. Só quem lhe conhece desde o momento da sua concepção é Deus. É Então, você tem verdade. que prestar contas a Ele. Agora, frequenta o tempo que você quiser, que você se sente à vontade, que seu coração pede para você ir. Isso aí é uma coisa sua, É. uma particularidade sua. Já começamos com um assunto bastante interessante e que já vai me tirando um pouco do fôlego, porque hoje eu disse, verdadeiramente eu posso dizer, até pelas circunstâncias que eu tenho passado na minha vida, que Deus está presente na minha vida. Isso eu tenho deixado claro nos meus testemunhos também, que tenho contado. E já vou ficando um tanto emocionado de ouvir essas palavras e já fico muito mais feliz de lhe conhecer, sabendo já dessa sua fé. Olha só, quando eu coordenava o grupo de jovens, eu coordenei por 6 anos o grupo de oração Missão Jovem. Foi o grupo que eu comecei a participar, quando eu participava no Crisma, eu entrei nesse grupo aos 15 anos. Conheci meu esposo lá. Quando eu comecei a coordenar o grupo, eu já vinha coordenando um grupo de crianças e adolescentes chamado Infância Missionária, que é um grupo de crianças onde a criança evangeliza a própria criança. Não é bem um grupo, é um movimento da Igreja Católica que existe em todos os continentes e é um movimento onde a gente acolhe, não exclui ninguém, independente da religião, a gente acolhe. E aí vai se conversando sobre Jesus, vai se aprendendo, vai se caminhando nesse caminho que nós devemos sempre seguir. E a partir daí, as minhas crianças viraram adolescentes e de adolescentes viraram jovens e a gente migrou para o Missão Jovem, que tinha, ele fazia, né, porque não existe mais, existiu por 26 anos, né, ele era da Renovação Carismática Católica. E eu sempre dizia nas pregações que a gente ia fazer, nos testemunhos que eu dava, que quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Né? É verdade. E eu comecei a participar desse grupo aos 15 anos. Até a minha primeira reunião, me lembro como hoje, foi a visita a um jovem que hoje é ordenado sacerdote, Padre Fábio. E foi a minha primeira visita no grupo, foi justamente a visita à residência desse jovem, o grupo convidando ele para participar, resgatando ele de volta para a igreja. E aí eu comecei no grupo bem ativa, né, adolescente, aquela sede era do Ministério de Dança, participava de tudo. E sempre, né, muito ativa já era na igreja, continuei mais ainda com o grupo de jovens. Quando você vai crescendo, aí vai estudando, trabalhando, namorando, aí começa a vir a falta de tempo. Não tenho tempo. Aí eu pensava assim, eu passo a semana todinha, eu saio de casa às 6 da manhã, vou trabalhar, quando saio do trabalho, vou para a faculdade, chego 10 da noite. Meu namorado trabalha, também estuda, só me vê nas folgas dele, a gente só se encontrava às vezes de 15 dias, porque os horários não batiam. Aí no dia que eu estava em casa de folga, domingo, tranquila, ainda ia para a igreja. Aí comecei a me afastar, porque o cansaço era maior do que a vontade de ir. Né? E assim eu achava que Deus perdoava. Né? Deus perdoa. Não, Deus perdoa, Deus vê que eu estou cansada. Deus não quer esse sacrifício. Eu sei que Deus perdoa, eu sei que Deus é misericórdia, eu sei que Deus está vendo o meu cansaço, né? Mas sei também que eu poderia tirar meu tempo para Deus, mas eu não tirava. Às vezes o cansaço era tão grande que começava o Pai Nosso, quando eu vinha lembrar que era para terminar o outro dia. Né? E o tempo foi passando. Só que aí, aos 20 anos, eu comecei a adoecer. Aí, não, é tendinite, é artrite, é artrose. E comecei a sentir dores ósseas, muitas dores, amanheci atrofiada, não conseguia sair da cama. Mas só, desculpe, eu gostaria que antes de você entrar nessa história,
Você foi criada nesse âmbito de Santa Rita e você foi estudar, estudou, Estudei, fez universidade. Fiz universidade, fiz o meu ensino médio inteiro no Instituto Nossa Senhora de Fátima, no Centro Educacional Santa Terezinha, e passei para o vestibular, passei para administração e análise de sistemas. Eu sou formada em administração, análise de sistemas e sou pós-graduada em gestão empresarial e gestão de pessoas. Não Joia. quis fazer o mestrado. Vou dizer porque não quis mais à frente. Porque nem tudo na vida é como a gente quer, né? Como eu falei para você informalmente, né? Querer é uma coisa, poder é outra. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. E essa foi a minha Nesse situação. período você tinha 20 anos, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Eu comecei a trabalhar aos 17. Eu sempre pensei muito à frente. Eu pensava assim, quando eu terminasse meu ensino médio, eu queria logo trabalhar. Porque eu imaginava, passar na UFPB era muito difícil, e se eu não pudesse passar na UFPB, eu pagaria a universidade privada. Então, já no terceiro ano do ensino médio, eu fazia pela manhã, estudava pela manhã, e à tarde eu consegui um estágio no escritório de contabilidade. Cheguei para o contador, que era pai de uma amiga minha, ela disse que não queria cursar contabilidade, e ele precisava de alguém para estagiar lá. Eu cheguei para ele e fiz: você não precisa me pagar nada, só precisa me dar uma carta de referência, eu quero aprender. Então eu saía da escola, almoçava na casa da minha avó, que era próximo, e ia para o escritório, passava a tarde inteira no escritório aprendendo e estagiando para ele. No final do ano ele me deu a minha carta de recomendação e eu fui em busca de emprego. Meu primeiro emprego foi numa gráfica. Aí comecei a trabalhar na gráfica, ainda ia fazer 17 anos, tinha 16 anos e 6 meses. E aí surgiu o concurso para o Banco do Nordeste. Aí eu disse: eu vou fazer esse concurso. A mãe fez: mas aí o edital está dizendo que você tem que ter 18 anos completos. Eu fiz: sim, mas na época do edital eu já vou ter 17, 6 meses. Eu vou fazer esse concurso. Aí fiz o concurso do Banco do Nordeste, passei. Só que aí não queriam me aceitar, porque eu não tinha 18 anos completos. Já ia ser chamada, no caso. Era. Aí eu fui, entrei com recurso e eles tiveram que me aceitar. Mesmo Foi faltando 6 emancipada, alguma coisa desse tipo? Não precisou. Não precisou. Porque como estava muito próximo ao meu aniversário, aí ficou determinado que assim que eu fizesse os 18 anos, o banco teria que assinar a carteira. Por enquanto era só um contrato de então prestação você de começou bem cedo então a trabalhar e... Comecei bem cedo, fui para Fortaleza, fiz o treinamento do banco, voltei aqui para João Pessoa e comecei a trabalhar. Vamos voltar à história que você estava contando em relação a quando você tinha 20 anos, você começou a sentir algumas dores, Isso. algumas coisas. Aí saí do banco justamente porque não tinha como começar a universidade. Tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, praticamente porque eu ficava na parte de análise de créditos de um programa que o Banco do Nordeste tem. E aí os comitês de análise de créditos demoravam muito, eu sempre chegava atrasada, perdia a aula, e aí eu procurei outro emprego dentro dessa área administrativa e priorizei a universidade. E foi no meu segundo ano de faculdade que começou as dores, né? Começou as dores ósseas. Na verdade, eu tinha tido uma raiva no trabalho muito, muito grande, a ponto de desmaiar de raiva. E após essa raiva, que eu fui acusada injustamente de algo que eu não havia feito, consegui provar que não tinha feito, mas já tinha desmaiado de raiva, e quando eu acordei, eu já acordei com o corpo todo dolorido. Muitas dores, e aí começou a atrofiar. Isso já era consequência da doença que você estava sentindo. Isso. Aí começou a atrofiar os dedos, as mãos, eu amanhecia muito inchada, principalmente nas juntas, vermelho, queimava muito. Eu cheguei a desmaiar dirigindo, 2 vezes inclusive. Deus é tão bom que a segunda vez eu desmaiei em frente ao trauma. Quando eu acordei já estava na emergência. E aí comecei a investigar o que é que tinha. Aí passei por vários reumatologistas, né? Não é artrite, é artrose, febre reumática, tendinite. Sempre me tratei desse tipo de doença. Ninguém nunca chegava a um diagnóstico fechado. Isso você com 20 anos? Aos 20 anos, segundo ano de universidade.
Já era casada na época? Não, Não era estava casada. noiva já. Estava noiva. E aí eu comecei a emagrecer, cheguei a pesar 38 quilos, eu já não conseguia mais levantar os braços. Minha mãe que me dava banho, minhas sobrinhas que me vestiam, me penteavam. Então você perdeu literalmente toda a força do corpo e ainda não sabia o que era. Não sabia o que era. Eu tinha muita sensibilidade ao barulho. O toque do relógio de pulso me incomodava. Eu conseguia ouvir muito alto o toque do relógio de pulso. Era uma sensibilidade horrorosa. Isso aos 20 anos. Aos 20 anos. Noiva. Noiva. Eu vou até lhe fazer essa pergunta, mas e seu relacionamento com o seu noivo? Olha, deixa eu lhe explicar uma coisa. Lá em casa, a cultura é, como é que eu posso dizer? De um conservadorismo ímpar. Extremo. Entendeu? Big Brother, você não conhece o Big Brother Brasil? Era a minha casa. Então, eu nunca saí sozinha com o namorado. Eu nunca saí para festas à noite. Eu nunca dormi em casa de amiga. Eu nunca fui para a praia. Assim, se ia para a praia com um grupo de jovens, ia, mas minha mãe ia junto. Entendeu? Se ia para um shopping, ia, mas alguém tinha que ir junto comigo. Então, assim, nunca houve essa liberdade minha e dele sozinhos. Nunca houve. Né? Então, eu casei aos 23 anos, né? E o único, posso dizer assim, o único parceiro sexual que eu tive na vida é meu esposo. Né? E assim, casei, além da cultura, assim, da gente aprender isso muito na igreja, fica assim, uma tecla muito bem discutida, não que seja aquele tabu, mas na minha casa sempre a regra foi essa. Né? Não, mas é o que eu acredito, até porque a minha opinião em relação a isso é que Deus ele é tão perfeito que na Bíblia ele deixou claro que o homem ele tem que ser unicamente da mulher como a mulher do homem, até para que não se abra comparações, né? Justamente. E aí essa relação ela seja duradoura. Porque quando você não compara com outra pessoa, eu acredito que você não tem desejo por outra pessoa, até também porque se cria um amor em cima da confiança que existe entre um e o outro. Justamente. Meu esposo era um dos meus melhores amigos no grupo de jovens, era eu que ajudava ele a arrumar namorada. Né? Então, aí, a partir daí, eu acabei gostando dele e foi... Mas, voltando às suas dores, E aí, vamos lá. quando eu comecei a adoecer, a gente começou a ficar preocupada, porque começou a sair manchas na pele, nos braços, aí começou a vir a possibilidade de outros diagnósticos. Não, é leucemia, muito anêmica, e eu era muito anêmica, e se eu saísse no sol eu desmaiava, se chovia muito eu sentia dores fortíssimas de gritar, e a gente já estava sem solução, sem saber o que é que eu tinha. Até que em uma das consultas que eu fui fazer, o reumatologista que sempre me acompanhava, ele olhou para minha mãe e disse, olha, leva essa menina para uma praia para desestressar, o problema dela é estresse. Isso você ao auge dos 38 quilos. E eu olhei para ele assim, fiquei sem entender. Eu queria saber por que eu trabalhava com o setor financeiro, eu estava estressada. Eu sempre trabalhei com o setor financeiro e ia me estressar. Por que, meu Deus do céu? E aí, quando saí do consultório, a gente encontrou um amigo conhecido e ele indicou uma outra reumatologista, que havia descoberto também um problema dele. E eu fui minha mãe marcou no mesmo dia para essa médica, fui para o consultório dela, um calor enorme aqui em João Pessoa, e eu cheguei nesse consultório enrolada numa manta, tremendo com muita dor, muito frio, e quando ela me viu, ela assim, ficou meio pasma, me passou na frente de todos os pacientes, porque eu estava numa situação muito deplorável, muito ruim mesmo. Aí ela perguntou se eu conhecia uma doença chamada lúpus. Eu nunca tinha ouvido falar em lúpus, não sabia nem que existia. Aí ela disse, olha, eu não vou confirmar que você tem isso. Vou passar uma bateria de exames para você. Alguns vão demorar, porque não são feitos aqui em João Pessoa. Demora uns 15 dias para chegar. Até lá você vai tomar essa medicação aqui para aliviar as dores. Mas eu só vou lhe dizer com certeza se você tem não o lúpus quando esses exames... Você nem conseguia se alimentar, não Só se alguém me conseguia desse na tomar boca. líquido. Não,
Não, até que ela alimentava e tomava, mas assim, a dor era tão intensa que perdi. Nada nas mãos, não conseguia pegar num nada, talher, não nada. conseguia. Eu fiquei uma pessoa extremamente atrofiada, eu amanhecia atrofiada. Aí quando ela passou a medicação, que era a base de prednisona, né, a dosagem muito alta, as dores foram aliviando. Né? Ela só pediu que eu passasse 48 horas sem tomar para fazer os exames sem interferência da medicação. E assim eu fiz. Quando chegou o resultado, realmente eu tinha confirmação do diagnóstico. Eu sou portadora de lúpus eritematoso sistêmico. Existem 2 tipos, tem o sistêmico e tem o discoide. Aí, o que é lúpus, Ana? É uma doença autoimune, que é uma doença reumatológica, né? Mas o meu tipo especificamente ele é um pouco mais grave. Eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa sortuda. O que tiver de acontecer de ruim comigo acontece. Mas eu já pensei nisso também. Olha, é uma flecha certeira, não tem outra não. E aí eu costumo dizer que gente gaiata é assim, porque desmantelo só presta grande, né? É verdade. Tinha que ser grande mesmo. Eu acredito, na verdade, que pessoas boas e fortes é que precisam passar esse tipo de coisa para servir de exemplo. Eu tenho outro ditadinho, eu costumo dizer que Deus só dá as suas melhores batalhas aos melhores guerreiros. Pronto. Eu não sou a Capitã Marvel não, mas estou quase no caminho. Mas vamos lá. Eu tenho o tipo discoide. O tipo sistêmico. O tipo discoide ele é um pouco mais simples, ele ataca as articulações e a pele. Né? Já o sistêmico, ele ataca rins, pulmão, coração, cérebro. É como se eu fosse alérgica a mim mesma. Meu sistema de defesa ataca meus próprios órgãos. E aí a minha primeira crise foi justamente óssea. Por que primeira crise? Porque é uma doença que logo quando ela se encontra em atividade, ela tem um período de crise. Varia de 5 a 7 anos. Né? Então depende muito do paciente. É uma doença que ataca a maioria das mulheres, a cada 10 pacientes, 9 são mulheres. Geralmente ela aparece na menopausa, mas para pessoas assim lindas e gaiatas, sendo eu, né, ela se desenvolveu precocemente. Hoje em dia eu conheço muita gente que teve e tem, né, lúpus, como eu, assim, bem nova. E conheço um único homem portador de lúpus. Eu ainda não tinha ouvido falar de que homens eram atingidos pelo lúpus. Inclusive foi paciente lá na clínica como nós somos. Uhum. E no meu caso, né, o meu caso era sistêmico, então a minha primeira crise foi óssea. Aí comecei a me tratar, tomo remédio controlado, né, o Reuquinol, chamado hidroxicloroquina, tomo todos os dias. E após 2 anos, ainda em crise, foi o efeito inverso. Eu não emagreci mais, eu comecei a inchar. Inchar. Eu parecia uma grávida de 9 meses. Quem me visse achava que eu estava grávida, porque era perna inchada, braço inchado, barriga inchada, era uma coisa horrorosa. E nessa época que eu comecei a inchar, eu já estava me preparando para casar. Já estava há pouco tempo do casamento. E o pessoal não achou que você estava grávida, não? Acharam, mandaram um áudio para meu pai viajando. Aí ligou para minha mãe cobrando satisfação e a gente teve que ir com ele para o médico, para o médico explicar que não era gravidez, era do lúpus. Era do lúpus. Isso. E aí ela chegou para mim e disse, olha, seu lúpus está atacando os rins, está causando uma nefrite lúpica. É um arranhãozinho de nada na parede do rim. A gente vai tratar e vamos fazer o possível para salvar e você não chegar a perder os rins. Tudo bem. E aí comecei o tratamento para essa nefrite lúpica. Minha primeira sessão de tratamento foi no Hospital Napoleão Laureano. Só que a falta de informação muitas vezes leva a gente ao erro. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu fui fazer o tratamento no Napoleão Laureano chamado pulsoterapia. É a mesma coisa da quimioterapia, um pouco mais leve e voltada para o rim. E assim, lá não me explicaram que eu tinha que ficar em isolamento, que eu ia perder a imunidade. Não explicaram nada.
Eu fui, levei a prescrição da médica, tomei a medicação e quando deu 4 horas da tarde fui para casa. Fui num carro aberto, cheio de gente, conversando, fui ainda ver a reforma do meu apartamento, fui fazer as minhas coisas normais. A única precaução que a médica deu foi que eu teria, digamos assim, as reações que uma pessoa que toma quimioterapia tem. Ia nausear, ia tossir, ter dor de cabeça, mas tomasse as medicações para evitar, e se caso piorasse, procurasse um hospital. Eu comecei realmente a sentir tudo isso. Só que não passava. Não passava de forma alguma. Aí em Santa Rita a gente só tem um único hospital, né? Geral, a maternidade Flávio Ribeiro, e hoje a gente tem o Metropolitano, mas na época só tinha a maternidade. Isso passavam-se vários dias, ou já foi de imediato? Eu fiz a quimioterapia na quinta, no sábado eu procurei o hospital. Aí cheguei lá, o médico, enfim, demorou um pouco para me atender, mas aí ele atendeu. Lá em Santa Rita? Lá em Santa Rita. Ele não olhou as medicações que eu tomava, porque eu levei todas que eu tomava. Levei inclusive a prescrição da pulsoterapia, porque eu fui ensinada pela médica que eu não poderia tomar qualquer tipo de medicação por causa da doença, né? Então eu tinha que prestar atenção nisso. Então eu levei tudo que eu tomava. Levei a prescrição da quimioterapia, levei tudo certinho para não ter erros. Ele nem olhou para minha cara. Do jeito que ele chegou, entrou na sala, ele já começou a perguntar o que eu tinha, eu disse os sintomas, disse que tinha lúpus, disse que tinha feito a pulsoterapia e ele começou a prescrever a medicação. Ele prescreveu Plasil para o vômito, Berotec para tosse e Bricanil para o cansaço. Só que o meu cansaço não era originado porque eu estava com asma ou sinusite ou alguma doença respiratória, não. Eu cansava porque eu tossia tanto que eu ficava cansada. E foi isso que eu expliquei para ele. Aí ele olhou para mim e fez: minha filha, o médico aqui sou eu, não é você. Aí daí eu já fiquei com o pé atrás, sabe? Aí ele começou a passar a medicação, eu até olhei para ele e comecei a rir. Eu disse: olha, se o senhor me matar, meu pai lhe mata. Aí ele também não me respondeu, não fez nada, me mandou aplicar as medicações. E você, Carla, num momento nenhum assim, você disse: olha, veja a medicação que eu não posso tomar? Não, eu pontuei. Eu disse: olha, eu trouxe todas as minhas medicações, eu trouxe tudo certinho para o senhor ver, porque eu não posso tomar qualquer remédio. Ele só fez olhar para mim e baixar a cabeça. Ele nem aferiu a pressão, ele não aferiu. Aí eu tomei a medicação que ele mandou, não queria tomar essa Bricanil de jeito nenhum. É minha irmã que me acompanhou na época, porque minha mãe fica muito nervosa nessas situações. Aí disse: Ana, tu toma, porque amanhã não vai dormir sem tu tá bem em casa. Aí tomei. Realmente fui para casa, passei a noite tranquila. Nós, no domingo, era o curso de noivos da igreja, fui para o curso com o meu noivo, cheguei lá, comecei a passar mal, fui para o hospital. Mesmo hospital. Aí cheguei lá, aferiram a pressão estava alta, me deram um soro, remédio para pressão, mandaram descansar e liberaram para casa. Voltei no domingo à noite, pior ainda, e tentando falar com a minha reumatologista. E sem conseguir, nesse tempo, comunicação com o celular, essas coisas. Ela estava em Bananeiras. E aí, quando foi à noite, o médico conhecido da família me visitou, fez toda uma bateria de exames comigo e fez: Ana, eu tenho uma notícia meio chata para lhe dar. Você está com pericardite e edema pulmonar. Não sei lhe informar se foi da pulsoterapia ou se foi do Bricanil que você tomou sem necessidade. Porque não tinha necessidade desse Bricanil aqui. Aí eu disse: eu faço o quê? Ele disse: você vai aguardar a noite aqui, em observação, para ele acompanhar, e amanhã a gente vai procurar um cardiologista, um hospital responsável, porque você tem que tirar essa pericardite e esse edema. E aí eu consegui falar com a médica, ela instruiu a mesma situação. Me avisou que ia atender no Edson Ramalho e que eu procurasse o HU, porque o HU tinha um centro para portador de lúpus, que existe realmente até hoje. Inclusive é muito bem conceituado hoje em dia. Né? Aí fiz tudo o que ela me orientou. Quando eu já cheguei para ir para o HU, na segunda-feira, eu já estava sendo carregada nos braços pelo meu pai, porque eu não comia, não bebia já desde a sexta-feira. Já não aguentava mais. É um edema pulmonar, né? Justamente. O coração também afetado. Quando cheguei no HU na época,
não tinha leito. Para mim, não tinha médico responsável pela área de pacientes com lúpus, só tinha estagiários. E aí meu pai decidiu, não, vamos procurar sua médica, que ela vai orientar para onde é que a gente vai internar, que eu não vou deixar você aqui sem supervisão. E aí a gente foi atrás da minha médica, quando ela me viu, ela disse, eu vou lhe internar agora. Você vai ter que tomar sangue, você está muito anêmica, e a gente tem que tirar essa pericardite e esse edema. E assim eu fui parar no Dom Rodrigo. Eu costumo dizer que a gente lembra das coisas boas da vida da gente, né? Todas as datas importantes. As datas ruins a gente também não esquece. Não, de jeito nenhum. Eu me Acho que são até mais marcantes mais do marcantes. Eu as me boas. internei no Dom Rodrigo dia 4 de setembro. Eu ia me casar dia 16 de outubro. Eu me internei 4 de setembro às 5 horas da tarde. Eu morri às 9 da noite. Eu literalmente morri às 9 da noite. Eu comecei a sentir um calor muito grande na cabeça, uma quentura desesperadora. E fui até o banheiro, molhei a cabeça. E quando eu sentei na cama, eu olhei para minha mãe e disse, mãe, chame o médico que eu não estou passando mal. A última visão que eu tenho minha é do médico fazendo a ressuscitação, o RCP em mim. Eu via literalmente ele fazendo as compressões no meu peito. Quantos anos você tinha, Ana? Só para... Na época, eu tinha 23 anos. 23 anos e já passando um momento tão difícil desse. 23 anos. Até me identifico muito com você, porque passei por situações muito difíceis também. Já contei isso até aqui. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta que tenho certeza que você sentiu isso, pelo tamanho da sua fé. Você sentiu Deus nesse momento perto de você? Vou lhe dizer o que ocorreu comigo, Júlio. Eu fui levada, assim, eu costumo dizer que os planos de Deus, eles são muito certos. Eu me internei em um hospital que não conhecia e o quarto que me colocaram foi de frente à porta da UTI. O médico me levou para a UTI nos braços. Ele não esperou máquina, não esperou nada. Ele saiu me levando nos braços. Eu fui entubada. Minha mãe apagaram a coitada para lá e tentaram avisar minha família. E eu entrei em coma dia 4 e acordei dia 11. Já acordei em outro hospital. Né? Nesse período que eu fiquei em coma no Dom Rodrigo, fizeram essa cicatriz em mim, tentando colocar um acesso, mas eu inchei ao ponto de não conseguir colocar o acesso. E não me lembro dessa fase do Dom Rodrigo de absolutamente nada. O meu médico nefrologista de origem, o primeiro que... Esse inchaço, ele já era... A paralisação dos rins. E aí, quando o Dr. Washington, que foi assim, foi a luz que Deus mandou na minha vida, ele foi visitar um paciente dele no Dom Rodrigo, e o leito desse paciente era em frente ao meu leito. E ele se interessou, porque me viu muito inchada, pediu o meu prontuário. Aí no prontuário constava que eu estava com pericardite e edema pulmonar, e era paciente lúpica. E aí ele disse, me dê o telefone da família que essa menina está com os rins parados. Ela tem que ser dialisada com urgência, senão ela não chega à noite. E aí ele que ligou para minha família e que fez todo o translado da minha mudança de hospital para o Memorial São Francisco. E aí eu acordei dia 11 lá no Memorial. Mas o que você me perguntou sobre a presença de Deus. Isso. Minha mãe também tem uma fé muito grande, embora ela não esteja dentro da igreja tanto quanto eu, ela tem uma fé muito grande. Todos os dias ela ia me visitar e ela tem uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, uma medalha que ela ganhou há muitos anos atrás, e ela levou essa medalha para passar em mim. Ela conta que quando chegava na UTI, que levantava os lençóis, a cama era toda encharcada, porque eu inchei, eu pesava 43 quilos na época, e eu inchei ao ponto da pele esgarçar. Rachaduras e ela secando, ela vai ressecando. E o líquido saindo pelas estreias. E elas viam o lençol úmido, né? Ela pedia para a enfermeira trocar.
E ela disse que nesse momento, enquanto a enfermeira foi buscar novos lençóis para trocar a minha cama, ela tirou a medalha do pescoço, começou a passar em mim. E ela disse que tinha uma janelinha pequena no quarto que eu estava na UTI, que minha situação era tão grave que eu fiquei num isolado. Que na UTI são várias camas, né, juntas uma perto uma da outra, sempre uma cortina que separa, mas no meu caso eu fiquei numa salinha isolada, eu não podia, não tinha imunidade. E ela tinha uma janelinha pequena, ela disse que olhava para a janela e passava a medalha em mim e pedia a Nossa Senhora que do mesmo jeito que ela foi mãe, né, que ela intercedesse a Jesus por mim, porque da forma que ela sofreu por Jesus, que ela trouxe Jesus ao mundo, que ela ensinou Jesus a andar, que ela acompanhou os passos dele, acompanhou a peregrinação dele, acompanhou ele na cruz, que Nossa Senhora tivesse misericórdia dela, intercedesse por ela e pedisse a Deus por mim, para trazer a filha dela de volta. As pessoas me perguntavam: Ana, você via alguma coisa quando eu estava em coma? Não. Até esse dia eu nunca vi nada. Era uma escuridão tremenda. Eu não tinha consciência de nada. Eu posso até compartilhar com você isso, porque eu passei por momentos difíceis também enfrentando o Covid, e teve um momento que eu também cheguei a esse ponto. E eu lembro também bem, antecedente a isso, eu sabia que eu estava ali, eu sabia o que estava acontecendo naquele momento, e eu estava entendendo que eu ia embora. Nossa, Mas dali em diante, aí eu não lembro. Você não lembra mais. Tirando a parte que eu via o médico fazendo, né, os movimentos cardíacos em mim, eu não me lembrava de mais nada. Mas naquele dia especificamente, eu lembro como se eu estivesse agora, acontecendo agora. Era como se eu estivesse num local muito escuro, muito, muito escuro. Mas eu escutava uma voz muito serena. Uma voz que trazia uma paz, uma calma muito grande. E ela dizia assim: Ana, acorde. Eu estou aqui, acorde. E eu procurava de onde vinha essa voz. Eu procurava de onde era que eu tinha para onde eu tinha que olhar, porque era tudo escuro e eu não via. E aí eu começava a ver como se fosse aquela luminosidade se aproximando de mim. Não precisa ter medo. Segure minha mão. E eu vi aquela mão estendida assim para mim. E eu queria tocar naquela mão, eu queria chegar nela, porque onde eu estava era muito escuro. Eu tinha que chegar ali naquela claridade para ver quem era que estava me chamando. Mas a voz era uma voz muito doce, era uma voz muito serena. E eu via a silhueta de uma mulher. Eu não conseguia enxergar o rosto dela, mas eu via a silhueta de uma mulher. E eu queria tocar aquela mão. E foi assim que eu acordei. Minha mãe já tinha ido embora. Ela conta que quando a enfermeira chegou no quarto, já tinha passado do tempo da visita. E antes da enfermeira chegar, ela escutou que alguém dizia assim para ela: pela tua fé, a tua filha está salva. E ela procurou, não viu ninguém, né? E aí quando a enfermeira chegou, disse: Dona Neuza, a senhora está fazendo o que ainda aqui? Já passou meia hora da visita, o médico vai me matar. Aí ela disse que foi embora, deu um beijo na minha testa e foi embora, né? Porque no período que eu fiquei interna, os médicos queriam desligar os aparelhos porque a minha atividade cerebral diminuía bastante. E o plantonista tinha certeza que eu não voltava mais, e era o meu nefrologista que não deixava. E aí ela foi para casa, isso foi na visita das 11 da manhã. Quando deu 12:30, o telefone tocou. Ela fez: pronto, Ana morreu. Putz. E aí quando ela atendeu, a pessoa disse, né, do Memorial São Francisco, eu queria falar com a família de Ana Carla. Ela já tinha certeza que eu tinha falecido. Aí ela fez: eu sou a mãe, pode falar. Aí ela fez: venha na visita da tarde que a sua filha acordou e está me chamando. Deus é maravilhoso, né? Então assim, ela ficou em estado de êxtase. Meu pai não acreditava que eu tinha acordado. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei foi: cadê a minha mãe? E aí eu estava cheia de tubo, a boca toda ressecada, rasgada. Tinha tanto fio em mim que eu parecia uma Transformer, deitada naquela cama, não conseguia me mexer.
E quando meu pai chegou na porta da UTI, assim, a emoção dele foi tão grande que ele desabou, coitado. Ele caiu, ele desmaiou. Levaram ele para a urgência que ele desmaiou. Um homem tão grande desmaiou e ficou abestalhado, assim, sabe? E eu acordei, minha mãe veio, falou comigo, me explicou o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E aí eu disse a ela, disse, mãe, eu quero meu texto aqui, quero meu texto e minha Bíblia aqui. E foi as primeiras duas coisas que ela trouxe para mim de casa, foi o texto e a Bíblia. Mas não teria aconteceram muitas coisas interessantes, porque o paciente, quando acorda de coma, ele não tem muita noção do que acontece, né? Nesse meio termo, a gente tem passado por várias coisas que você nem sabe. E aí eu estava ainda com a sonda nasogástrica, uma fome desesperadora, parecia que eu tinha... Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei com a fome, querendo comer até o que tivesse do meu lado. O que tivesse na frente, você queria comer. Aí meu pai comigo lá, enquanto a mãe conversava com os médicos, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi assim, ninguém da equipe médica conhecida, eu vi painho. Eu ainda achava que estava no Dom Rodrigo, para você ver a noção de tempo como era. Que em frente ao Dom Rodrigo tem uma padaria, né? Eu vi painho aqui de frente, tem uma padaria. Vá lá, o senhor compra um potinho de iogurte, traz no bolso que ninguém vai ver. Que eu estou morrendo de fome. E disse o médico plantonista atrás dele, né? Ana, quieto, faz que tu não pode se alimentar ainda. E eu arranquei. Eu com uma fome arretada, estava em É porque dieta você estava zero sendo de água. dieta zero, né? E eu digo, meu Deus, vão tirar isso quando? Você já tinha feito hemodiálise nesse período, né? Desde Porque que me internaram lá, colocaram o catéter externo. E aí eu com muita sede, tinha hora que eu olhava para o enfermeiro e fazia, eu só faço diálise se eu beber água. Homem, tu tinha querer. Tem que O tirar. negócio já conectado há muito tempo e o menino fez, pô, você não vai fazer diálise e a máquina lá girando, rodando. Eu bati no pé, eu só fazia se tomasse água. Né? A desorientação E quando você está na UTI, a diálise são 10 horas e você nem sabe, sim, né? Você nem sabe. Ele só vinha, molhava o algodãozinho na boca e eu tenho que me satisfazer com aquilo. Aí eu descobri, começaram a liberar a dieta de físicos, né? Aí começou a vir um pedacinho de melancia. Eu não comia melancia, eu detestava melancia. Aí eu descobri que a melancia tinha água na casca. Aí toda fruta que me perguntavam, dizia, você quer o que fazer? Melancia. Aí quando a melancia vinha, eu me satisfazia com a melancia e chupava o bagaço. Aí uma vez o nefrologista viu, ó, corta a melancia da dieta dela. Oh, meu Deus, que sofrimento. Senhor, será que eu não vou passar por isso até quando? Agora o pior e mais engraçado momento da UTI foi o banho. Como eu estava muito pesada, eu cheguei a pesar 95 quilos, quando conseguiram me pesar. Aí chega aquele enfermeiro, aquele negão, 2 metros, bem fortão. Dona Ana, vim dar banho na senhora. Em mim? Isso é nenhum. Que você não vai dar banho em mim? Aí ele fez, vim dar banho em você. Não, não vai mais. Ficar pelada na sua frente. Fico nada. Deixa que você já estava pelado, né? Porque na UTI... Pode arrumar uma enfermeira para vir dar banho em mim, o senhor não dá banho não. Ele olhou para mim e fez, Ana, eu já te dou banho há 15 dias. Aí, aí é... Ninguém aguentava lhe virar, Ana, só quem lhe vira sou eu. Aí é... Fazer o quê, né? E se você provavelmente já tinha perdido a metade desse peso que você estava? Não, já estava muito pesado. Ainda estava muito Aí eu pesado. falei, já viu tudo mesmo, bora tomar banho. Aí foi, mas o jeito era tomar banho com o enfermeiro homem. Já tinha consciência, né? Saí ainda passei 15 dias a mais na UTI depois do coma. E aí fui para o apartamento, passei 63 dias interna, na primeira internação, né? Casamento. Aí o plano foi me expulsar. O plano foi me expulsar. Casamento foi adiado. Foi adiado. Na verdade, eu pedi que o meu esposo anulasse, porque na época a gente ia casar no civil para poder dar entrada nos proclamas da igreja. Então, civilmente, eu já era casada desde junho. E aí só ia casar no religioso em outubro. Então a gente era casado, mas morava em casas Separadas. Ele com a mãe dele e eu com Só meus ia pais. depois da bênção. Justamente.
Sagrada Aí, de Deus. Eu entrei em coma em setembro, o casamento era em outubro. Então, quando eu retornei do coma, que já estava no apartamento, que já tinha consciência das coisas, eu cheguei para ele e disse, olha, você vai me fazer um favor. Ele diga, você vai anular o casamento. Aí ele se espantou. Por quê? Aí eu disse, olha a minha situação e olha a sua. Eu não sei se eu chego viva até o final do mês. Então você vai anular, a gente vai terminar e você vai construir sua vida com alguém que tenha saúde. Porque do jeito que eu me encontro, além de eu saber se eu estarei viva no final desse tratamento, eu não sei nem se eu vou poder lhe dar uma família. Então não seria justo prender a sua vida à minha. Aí ele olhou para mim, aí disse assim, você não pediu para adoecer? Eu não lhe conheci doente e não vai ser agora que eu vou desistir de você. Você vai ter que me aguentar com doença ou sem doença. Mas anular, eu não vou anular. A gente vai casar do jeito que você tá. Aí eu até brinquei, comecei a rir, a chorar também, né, na época, lógico. Aí disse a ele, pois não avise que eu não avisei, viu? Não diga que eu não avisei. Você já está avisado do que vai passar. E nessa brincadeirinha, 16 anos juntos já. Que história. Um grande milagre já na sua vida. Eu tô emocionadíssimo, né? A gente já começa essa entrevista tirando meu fôlego, fazendo a gente chorar. Até porque eu me identifico muito com tudo isso que você passou. E tenho certeza que a gente agora vai partir para mais grandes histórias que eu sei que você já passou. Passei por muita coisa. No hospital, no período que eu estava interna, a gente conhece muita gente, né? Acaba fazendo. Minha mãe é o tipo de acompanhante que ela faz amizade com o andar inteiro. Ela sai visitando todos os pacientes, ela faz amizade com todo mundo. E a gente ouve muita coisa e recebe muitas visitas também, né? Algumas extremamente satisfatórias e outras que você tem vontade de, né, desganar a criatura. Né? E principalmente pela questão da intolerância religiosa. Então, às vezes chegava alguém que me via rezando o terço, aí dizia assim, você está em cima dessa cama porque você está rezando essas contas aí. Nossa! Você está desse jeito aí porque você acredita em santo de barro. E aí, assim, você já se encontra num momento fragilizado, já se encontra com aquela, né, aquele desejo, aquela ânsia de melhorar. E escutar uma lapada dessa, sabe, é algo que mexe com o seu psicológico, né? Inclusive, afeta até na sua força para você continuar uma caminhada tão difícil que você está passando. A primeira vez que eu fiz hemodiálise junto à clínica, eu tive um choque muito grande. Eu desci, né, me levaram, me pesaram na cadeira de rodas. Como você sabe, lá na clínica, né, tem a parte dos cadeirantes, né, que não consegue ficar em pé na balança, desconta o peso da cadeira de rodas e a gente anota o peso que está naquele momento. Naquele dia especificamente eu tinha pesado uns 96,5 kg ainda, né, fora a cadeira de rodas. E comecei a dialisar e a psicóloga veio conversar comigo pela primeira vez. E aí, quando ela sentou ao meu lado, ela disse, olha, você poderia conversar com o paciente fulano de tal para ele lhe dar orientações. Aí eu disse, que tipo de orientações? Ela fez, não, porque você sabe, né, que quando você está na situação que você se encontra, você vira uma pessoa inválida. Aquilo ali já foi... Nossa, ela não teve nem... teve tato nenhum. Mas eu vou até dividir isso com você. Eu passei por isso lá no hospital quando eu estava internado, né? Que o pessoal da equipe médica chegou e veio me comunicar que meus rins estavam paralisados. Eu sofri isso devido à Covid, mas eles chegaram de uma forma assim tão brusca, tão dura, que como se fosse uma coisa normal. Eu, na verdade, absorvi muito bem e absolvo até hoje essa questão, porque eu tenho uma pessoa que sofre, que é uma pessoa muito próxima a mim, e quando ela adoeceu em 2018,
eu tomei conta dela. Então, assim, eu tive contato total em relação à doença nos rins. E aí eu, de fato, sabia o que estava acontecendo. Mas a forma dela vir me falar me atingiu ali naquela hora. Demais. E eu fiquei assim, nossa, e é dessa forma que você dá uma notícia. É muito dura a forma de chegar e de falar. E você não... Eu sei que o médico ele tem que falar a verdade, mas não existe uma preparação. Eu fico me perguntando, não existe uma preparação para você chegar para o seu paciente. Seu paciente ele vai ter uma mudança de vida drástica ali, né? E uma psicóloga. E aí eu disse, como é que é? Ela fez, é porque você vai se tornar uma pessoa inválida. Converse com o fulano, ele vai lhe orientar como buscar o INSS, como viver a partir daqui. Olha, tá vendo, todo mundo aqui já é aposentado por invalidez. Na época eu tinha o quê? 23 anos, né? Eu estava fazendo faculdade, trabalhava, estava casamento marcado. Então aquilo ali eu não acreditava que eu ia ficar daquela forma ali. Eu olhei para ela e disse, a senhora sabe o meu diagnóstico qual é? A minha patologia principal é lúpus, não é insuficiência renal. Eu posso estar tendo uma crise aguda, mas ela ainda não virou crônica. Ela, não, mas isso é só questão de tempo. E cada vez que ela vomitava as coisas que ela dizia, eu tinha vontade de voar no pescoço dela, mas eu estava tão pesada que eu não tinha como fazer isso. E aí chegou uma hora que eu olhei para ela e fiz, doutora, a senhora acredita em Deus? Aí ela fez, acredito. Eu fiz, pronto, olha, eu não sei qual Deus que a senhora acredita, mas o meu fez cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, não vai me deixar nessa cadeira não. Ele ressuscitou. Aí ela fez, mas olha, ele ressuscitou Lázaro depois de morto 3 dias, por que ele vai me deixar aqui presa? Ela fez, mas Deus deu inteligência ao homem para diagnosticar esse tipo de coisa. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, por seu bem e por meu, vá conversar com quem a senhora quiser, mas me erre. Bem... Aí ela, não, Ana, se acalma. Aí nisso a pressão já começou a subir, eu já comecei a passar mal, e aí tiraram ela de perto de mim. Nesse dia eu saí da máquina, eu vomitava o que eu tinha, o que eu não tinha. Olha, eu não. Mas diante de uma notícia dessa, da forma que ela falou, mexeu completamente com o seu sistema nervoso. Mas aí quando eu cheguei no quarto dessa manhã, eu fiz, olha, se é para ficar na situação que aquela médica disse que eu ia ficar, eu não faço mais diálise. É melhor Deus me levar logo, porque para ficar do jeito que ela disse que eu vou ficar, não quero mais fazer. Não quero. Aí foi necessário assistente social do hospital vir conversar, entender a situação, mudar a minha visão para eu voltar no outro dia para a máquina, porque eu não ia voltar, não tinha maqueiro no mundo que me arrancasse daquela coisa. Eu não sei se você Ana, sentiu essa dificuldade, mas foi uma dificuldade que eu senti e que inclusive eu explanei. Eu fui até convidado lá na clínica a participar de uma reunião com pessoas de vários setores para falar o que de fato eu estava, como foi o meu acolhimento naquele momento ali da clínica. A clínica que a gente faz, eu acredito que seja uma das melhores aqui, sim, né, na nossa cidade. Porém, a gente sabe que tem ainda muitos defeitos. E uma das coisas que eu relatei e que eu acho que ainda precisa ser muito aperfeiçoada é exatamente isso. É uma assistência melhor psicológica, já que isso faz parte dessa nova vida da gente e que a gente precisa desse acompanhamento. É também a questão de você saber lidar como é que vai ser a sua nova vida e você entender a sua forma nova de se alimentar, que é muito fácil você pegar uma receita ali e jogar na sua mão e dizer, ó, isso aqui que tu tem que seguir. Mas você não chegar e você não dar uma dica e você não trazer uma forma de você como é que vai cozinhar ou trazer algum vídeo, alguma coisa, que hoje é tão fácil a gente produzir um vídeo, a gente produzir alguma coisa, um passo a passo. Olha, é assim que você vai fazer um feijão, é assim que você pode fazer uma comida para ficar mais gostosa. E eu senti uma dificuldade tremenda e olha que eu já tinha tido contato com essa doença. Mas viver de fato na pele, eu senti e muito, até porque, como você bem sabe, eu sou solteiro, eu moro sozinho.
E eu tinha que me virar. Eu tinha que me virar. Então, foi uma dificuldade, assim, que impactou totalmente na minha vida e ainda impacta, porque a gente ainda fica tentando se adequar e, na verdade, a gente nunca se acostuma. Nunca. Não sei se você tem esse sentimento. Hoje em dia, não mais. Vou lhe explicar por quê. Né? Voltando à história, quando a gente conseguiu reverter a situação, eu voltei para fazer a hemodiálise no dia seguinte. Só que aí a minha mãe tem 1,46 m, é baixinha, é sertaneja, cearense, arretada, é daquelas, sabe, porreta. Quando ela viu a psicóloga chegando, ela olhou para minha mãe e fez: mãe, vou já ali falar com Carlinha. Ela pegou aquela pelo jaleco: você não vai para canto nenhum. Chego nem perto da minha filha, porque senão eu Você não esgano. chega perto dela de jeito nenhum. Porque ele tá vendo ela ali, na época da 2006, chegando em 2007, eu tinha aqueles tijolinho Nokia, que era pesado pra caramba, né? E eu tinha dito à minha mãe: se a psicóloga sonhar e olhar pra mim, isso aqui vai pra cabeça dela. E aí, mãe fez: tá vendo aquele celular ali? Ela disse que vai jogar na sua cabeça. Não vai chegar perto dela, não. Aí começou a discussão pra lá, levaram elas duas pra sala do diretor e resolveram pra lá. Ela não chegou mais perto de mim. Aí eu realmente estava na época da crise aguda, então eu perdi 52 litros de líquido fazendo diálise e o nefrologista achou melhor me tirar do programa e fazer o tratamento via oral. Passei 2 anos tomando um imunossupressor chamado Celcelpt, que quem toma transplantado, e consegui me segurar fora da máquina nesses 2 anos. Só que eu tinha a consciência que voltaria novamente para a hemodiálise de forma definitiva. Como realmente voltei. Foi uma preparação psicológica para você enfrentar aquilo ali. Agora você nessa época você estava indo diariamente fazer hemodiálise. Diariamente, isso mesmo. E aí quando eu comecei a ter sucessivas crises de pressão alta, né, e começou a piorar meu quadro, né, o rins ainda, o lúpus continuava ainda em atividade, muito agressiva. E aí quando foi em 2007, eles pararam definitivamente. E aí eu comecei a dialisar 3 vezes por semana. E é nessa época aí que eu volto para a questão da nutrição que você falou. Antes de voltar, na época que eu passei sem tomar só o tratamento via oral, sem fazer a hemodiálise, a nutricionista chegou para mim e me deu uma lista de alimentos que eu tinha que consumir, tudo à base de soja, tudo light, tudo diet. E aí, você sabe que a gente como paciente de vez em quando escorrega. Lógico. Faz parte do tratamento. E no período de dezembro eu comi, tomei líquido, fiz tudo que uma pessoa normal faria, e aí os exames deram muito alterados. Aí ela olhou para mim e fez: olha, se em 15 dias você não diminuir suas taxas, eu lhe boto de volta para a máquina. Para quem já vivia dentro do hospital, para quem já estava internado há um bom tempo, falar em máquina de hemodiálise para mim era o fim do mundo, justamente, da sua vida. Então, em uma semana, eu joguei tudo que tinha lá em casa, comprei tudo que ela botou na lista. Era inhame escaldado, arroz escaldado, feijão escaldado, soja. Eu perdi 5 quilos em uma semana. Comecei a desmaiar. Desmaiar. Corre para o hospital. Chegou lá, quando chegou na emergência, que o médico nefrologista veio me ver, e aí a gente começou a contar, né? Que eu estava desmaiando frequentemente, não aguentava em pé, não aguentava nenhum esforço físico, nada, que eu desmaiava. Aí ele fez: bota ali naquela sala ali que eu vou trazer um remédio para ela. Aí me colocaram na sala da urgência. A Clinepa na época era dentro do Memorial São Francisco. Aí tinha uma salinha de atendimento para a urgência dos pacientes. E aí quando ele chegou, era um prato de feijão preto com arroz e carne. Coma. Eu comi, bati o prato todinho. Com gosto. Com gosto. Aí quando terminou, ele trouxe um prato de torrada com queijo e orégano e açúcar. Coma, eu comi. Aí ele olhou pra minha mãe e fez: só tá matando a sua filha de fome. Ela não tem outra coisa, não, é fraqueza. Aí a mãe fez: mas olha aqui a dieta que a nutricionista passou pra ela. Quando ele olhou, aí a nutricionista ainda fez assim: não, ela entendeu mal. Aí o médico fez: aqui não tem o que se entender não, doutora. Aqui está dizendo o que é que ela tem que fazer. E aí, foi uma das coisas que eu senti e vou até confessar. Hoje eu tento seguir muitas coisas,
mas não sigo mais. Pois olha, Porque eu passava mal, passando mal toda hora, todo momento, porque eu estava seguindo rigorosamente a dieta. Pois é, pacientes renais de uma pessoa e adjacências, me perdoem, mas eu não sigo dieta nenhuma mais, nenhuma. Eu como tudo que eu quero comer, porém, dosando as quantidades. O que eu não posso pecar é nas quantidades. E, obviamente, a partir do momento que você se trata há muito tempo de uma coisa, você vai aprendendo alguns macetes. Então, eu tenho cuidado com frutas que contêm muito potássio, que contêm muito fósforo, com alimentos que possam alterar de alguma forma as minhas taxas. Mas eu não me restringo a comer ou a beber alguma coisa que eu desejo, só que aí vem a questão das quantidades, né? A gente tem que se limitar a saber até onde o seu organismo aguenta ou não aguenta. Então, você vai aprendendo com o tempo, né? Então, assim, eu não sigo. Vou dizer a você que eu vivo escaldando feijão para comer, vivo escaldando macaxeira, inhame, não vivo. Eu como uma pessoa normal. Agora, como dentro dos meus limites. Como aquelas quantidades que eu sei que não vão me afetar. Ah, Ana, você nunca escorrega? Escorrego. São João, comi com força. Milho, me fartei, cheguei pesada. Canjica, pamonha. Né? Às vezes são ocasiões que você não consegue, né? Tem que dar uma escorregadinha, né? Porque pamonha é bom demais, canjica é bom demais. Não, e não dá, né? A gente que tem Aí Natal é com fraternização, a torta e a direita. uma vida social, exatamente. Aí fica difícil. Não dá para ser aquele paciente 100% light. Mas dizer a você que eu sigo a risca, não sigo mais. Infelizmente, eu aprendi a duras penas que você tem que seguir o tratamento? Tem. Você come coisa salgada? Não. Sal eu evito, muita coisa, bebida alcoólica eu evito, até por causa da quantidade de medicação que eu tomo. Então, muita coisa eu realmente evito. Porém, dizer a você que eu me privo, por exemplo, Ana, vamos ali comer o sushi. Bora! Tem que saber a quantidade. É verdade. Né? Ana, tem uma jaca aqui durinha, bem docinha, vamos comer. Bora! Eu tenho que saber a quantidade. Eu não posso comer 30 bagos de jaca, eu tenho que me satisfazer com aqueles 5 ali, né? Aquela coisa assim mais suave, mas não vou deixar de matar a minha vontade, porque eu sou doente. Eu costumo dizer que eu não sou doente, eu tenho problemas de saúde. Doente é aquela pessoa que vê maldade em tudo, que quer o mal do outro, que é egoísta, que só pensa em si. Essa é uma pessoa doente. Eu não, tenho problemas de saúde. Muitas emoções, muitas coisas acontecendo, né, Carla? E ainda temos muitas coisas para contar. Eu vou retomar aqui uma pergunta. Acho interessante perguntar. Você, aos 23, 24 anos, passando com tudo isso, uma coisa que ficou aqui martelando na minha cabeça, que é uma das coisas que hoje eu ainda luto muito por tudo isso. Sua vida profissional, sua vida amorosa, tudo continuou normalmente, você passando por todos esses problemas, ou mudou tudo, você teve que parar tudo, e hoje, você depois pode até passar para o hoje já. Hoje você ainda continua desempenhando alguma atividade, porque muitas pessoas que fazem o tratamento que a gente faz, eu vejo que às vezes elas meio que abandonam a vida, seus sonhos, abandonam tudo. E é uma luta que eu tenho tentado travar comigo mesmo, de não abandonar os meus sonhos. É por isso que a gente está aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Graças a Deus, quando eu entrei, como eu já havia terminado a universidade, né, então já tinha terminado a minha graduação, já estava formada. E aí eu passei um ano sem conseguir estudar, voltei para a pós-graduação após um ano de recuperação. Depois de todo esse processo, eu passei mais um ano para me recuperar mesmo, e foi quando eu dei início às pós-graduações. E aí eu decidi não continuar a questão do mestrado. Eu queria muito fazer mestrado, mas aí eu pensei, né? Se tem um objetivo na vida você estudar, é alcançar um certo patamar na sua carreira profissional. Eu sempre trabalhei no setor privado. E aí quando eu adoeci, comecei a depender
do INSS. Passei muitos anos em auxílio-doença, muitos anos mesmo. A ponto de quando eu fui aposentada, a médica da perícia, ela olhou para mim e fez: pela sua patologia inicial era para você ter sido aposentada logo quando você foi diagnosticada, minha filha. Por que você não foi? Até eu respondi para ela, que a senhora foi a primeira médica que me informou isso, eu não sabia. Né? Então, assim, não consegui trabalhar por muito tempo no setor privado, mesmo doente. Consegui trabalhar. E aí, quando eu vi que já não conseguia mais, né? Eu fiquei definitivamente pelo INSS e comecei a me virar da forma que eu podia. Então, comecei a dar aulas, entrei para um programa do governo federal chamado Mais Educação, onde eu dava aulas de dança, dava aulas de teatro, daquilo que a minha formação me permitia fazer, né? Então, me virava com isso. Comecei a fazer doces para fora, trufas, né, bolos, o que eu podia fazer, que eu pudesse vender em casa. Eu costumo dizer que eu fiz tanta trufa na minha vida que eu não aguento ver chocolate pela frente. Né? Então, assim, eu fazia e minha sobrinha vendia na escola as trufas, aí fazia para casamento, para 15 anos, para festa, para o que viesse encomendando, eu estava fazendo trufas. Aí consegui, depois do transplante, que eu cheguei a me transplantei em 2012, eu consegui consegui um contrato autônomo, porque eu sou administradora, né? E passei ainda 6 anos gerenciando uma construtora. Só que aí voltei para a máquina, precisei voltar para a máquina. Eu gostaria que você falasse um pouco, acho importante a gente falar como é essa questão de transplante e qual foi o motivo de você ter conseguido transplantar e infelizmente teve que voltar para a máquina. Certo. Gostaria que você contasse essa Quando eu essa comecei parte. o tratamento de hemodiálise, propriamente dito, intercalando dia sim, dia não, eu sempre ouvia muito a seguinte frase: não, você só pode se inscrever após um certo tempo de tratamento, depois de 1 ano de tratamento. Ou então, como eu tenho uma patologia inicial, que é o lúpus, né? Também eu via muito que, por ter lúpus e ser uma doença autoimune, eu não poderia transplantar, porque o lúpus ia atacar novamente o rim transplantado. E aquilo ali eu não me conformava, eu ficava com aquela informação martelando na cabeça, porque a medicina já é tão avançada, né? E um paciente autoimune não poder se transplantar, Mas era uma coisa assim que ficava aquela interrogação, porque não só existe o lúpus de doença e autoimune. quem passava essa informação lá na clínica onde você estava fazendo, eles não informavam que você poderia fazer? Sim, na clínica, que na época havia já o cadastro de pacientes, né, para transplantes, e sempre me informavam que sim, que eu poderia dar continuidade, mas sempre vinha um outro paciente ou então outro médico dentro da área que dizia que não, que paciente autoimune não transplantava. Só que de doenças autoimunes não só existe lúpus, existe inclusive doenças específicas renais autoimunes. Então, eu ficava com aquela informação martelando, né? E aí o coordenador de transplantes da época, Dr. Rafael Maciel, que tinha uma equipe de transplantes em Campina Grande, no ISAS, veio dar uma palestra no Memorial São Francisco sobre o que era o ISAS, que era um centro de transplante, né, que atendia pacientes com insuficiência renal crônica, né, e na época ainda não era possível fazer de fígado, hoje já é, e ele tinha essa equipe lá em Campina Grande e estava explicando, né, para quem quisesse se inscrever, quisesse participar do processo, para entrar para a Fila Nacional de Transplante, para receber um transplante. No final da palestra, eu perguntei se eu, como paciente autoimune de lúpus, poderia transplantar. Ele disse que sim, que podia. Né? Havia o risco do lúpus atacar o órgão? Sim, haveria. Como qualquer outro órgão seu. Justamente, mas era como se o paciente também corresse o risco de ter qualquer tipo de rejeição. Um paciente normal, que não tem outra patologia, também pode transplantar e tem uma rejeição. Então, os riscos eram os mesmos. E aí, a partir daí, eu me interessei, fiz a bateria de exames, fui para o ISAS, em Campina Grande, me inscrevi em maio de 2012, e em julho eu fui chamada para transplantar. E assim, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Foi também mais um episódio de fé que passou por mim.
foi uma graça que o Sagrado Coração de Jesus me deu um presente maravilhoso. A minha paróquia é do Sagrado Coração de Jesus, e um mês que antecede a festa a gente sempre faz missão nas casas, a visita para rezar o terço, ensino parte do Evangelho. E na visita que ocorreu na minha casa eu pedia muito essa graça. Eu pedia que, se eu fosse digna, ele me desse a graça de um transplante, me tirasse da máquina de hemodiálise. Coincidentemente, no dia do encontro do Casais com Cristo, do ACC, eu estava no encontro, o telefone chamava, eu não queria atender, era dia de hemodiálise, mas eu já tinha dialisado a semana toda para faltar aquele dia específico. E aí, quando eu liguei, era a doutora Josivete pedindo para ir para a clínica dialisar. Aí eu dizia a ela, não vou dialisar não, eu já dialisei ontem para faltar hoje. Ela, mas você tem que vir. Ela disse, homem, eu não vou dialisar, eu estou no encontro da igreja, não vou sair daqui não. Ela, Ana Carla, venha dialisar que tem um rim para você. Estou indo agora mesmo, não tem problema, chego já. Ótimo. Aí, chegou na hora da palestra, o rapaz lá, né, deu um intervalo, aí, se alguém tem alguma coisa a dizer, eu levantei uma vez, olha, agradeço muito o encontro, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas eu vou embora, não volto mais não. Não, mas você tem que ficar até o fim. Você é cômica mesmo. Eu vou transplantar, depois eu faço, deixa eu ir embora. Aí meu marido se abraçou logo com a moça lá, uma senhora lá, começou a pular com ela. E aí eu, não vai transplantar, vá com Deus. Eu digo, tchau, homem. Tchau. Aí sai ligando, para, o senhor tá onde? Aí ele fez, estou na paróquia, estou ensaiando pro novenário. Aí eu cheguei lá na paróquia, eu estava com os coroinhas ensaiando no altar, eu fiz, olha, para tudo, bora me abençoar que eu vou me operar. Chega, eu não sabia nem se o rim era meu. Porque quando a gente está na fila, geralmente quando a gente é chamado, a gente não é chamado sozinho. São chamados outras 5 pessoas, pacientes. Daqueles 5, os 2 mais compatíveis são os que vão ganhar o rim. Mas eu estava tão contente, era uma alegria tão grande que eu achava que o rim já era meu de todo jeito, que eu já estava querendo a bênção. Era a certeza de Deus. Aí, né? embora, né? É a fé. A fé, ela me abençoou e fez, me mantenha informado. Eu, sim, senhor. E eu já saindo, indo para o hospital ligando para o povo, vão me transplantar, sem certeza de nada, e avisando a todo mundo que ia transplantar. Aí cheguei na máquina, minha mãe estava no Belém do Pará com meu pai. Aí cheguei na máquina, nada que disseram a mim, olha, você vai ter que dialisar antes do transplante, né? Então, e ainda a gente não tem certeza que o rim é seu. Aguardo que o pessoal de Campina Grande vai ligar para confirmar. E eu, olha o relógio, 3 horas para demorar hoje, Jesus do céu, que não passa. E nada de ligar. E eu olhava, coincidentemente eu estava com a blusa do Sagrado Coração de Jesus no dia. Aí ligou, quando o telefone tocou, que a pessoa se identificou, a doutora lá, Ana Maria. Ela disse, olha, a gente testou 5 pacientes aqui, né? O segundo ficou com 55, 60% de compatibilidade. Agora, você achei incrível, o seu deu 100%. Eu digo que era meu mesmo, minha senhora, era meu. É para eu estar aí que horas? Ela fez, tem como você chegar 5 horas aqui? Aí eu fui dizer, eita, tem como eu chegar, eu chego. Aí nem sabia se chegava, mas eu disse que chegava, né? Ela disse que o rapaz, o meu irmão de rim, ia entrar primeiro na cirurgia e eu seria segundo. Aí pedi para eu ficar em jejum, tudo bem. Aí vamos dar notícia à família, né? Aí liguei pro meu irmão, eu disse, mãe tá indo no Pará com o painho. Acho que eu vou avisar ela depois da cirurgia, porque minha mãe é muito ansiosa, muito agoniada, e eu tava com medo da reação dela, né? Aí meu irmão fez, não, Ana, ligue avisando, é melhor, porque senão pode ser que amanhã fique, né, mais preocupada, se chateie, é melhor você avisar. Aí liguei, quem atendeu foi meu pai. Aí o painho, eu vou transplantar. Pai, deixa de brincadeira. Aí o pai, eu vou transplantar. Ana, isso não é coisa que se brinque, não. A médica não avisou que demora. Tenha paciência, isso não é coisa que se faça, não. A gente tá longe. Pai, eu vou transplantar. Fez, mas rapaz, você não tem vergonha, não. Você nessa cidade, tirando onda com a minha cara. Aí ele não estava acreditando de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Aí eu chamei a médica, eu falei, pelo amor de Deus, conversa aqui com meu pai, diga ele que eu vou transplantar. Aí quando ela disse, seu Francisco, Ana vai transplantar, Campina Grande já confirmou, ela está idealizando para ir transplantar. Eu só escutei o grito da minha mãe, e o telefone estava nem comigo. Aí passou para ela gritando, vamos embora, deixa a carga aí que Ana vai transplantar e tem que estar em João Pessoa, no Belém do Pará. Aí eu fiz, mãe, tenha paciência, eu vou acompanhada, vou ficar com Thaisa, que é minha sobrinha mais velha, no hospital. Quando a senhora chegar, trocar de lugar com ela. Tá certo.
vamos embora para Campina Grande. Meu esposo ficou muito nervoso. Aí chamou um primo dele para ir levar no carro. Aí foi eu, minha sobrinha, minha sogra e meu esposo. O rapaz, eu disse ele que tinha que estar lá de 5 horas da tarde. O rapaz foi em 140. No meu unozinho, eu tenho um unozinho, chega a tremer assim. Aí eu cochichava do ouvido da minha sobrinha. Se eu não morrer num acidente de carro, no transplante é que eu não morro. E rindo, né? Aí ele, o quê? Eu falei, não, vá-se embora, meu filho, tá tudo tranquilo, vamos embora. A gente chega lá, cheguei de 5 horas em ponto. Quando eu desci do carro, eu falei, ai, graças a Deus. Agora Cheguei. vai, o coração vai aguentar. Aí a médica me recebeu super bem, equipe maravilhosa. Aí fiz a internação no Antônio Targino. Mas eu tinha aquela sensação assim, não tem ninguém aqui comigo. Se minha sobrinha não podia entrar no centro cirúrgico, minha mãe, que é minha fortaleza, não estava lá. Eu disse, meu Deus, eu estou sozinha. O Senhor, olha, me dê uma prova que eu não estou sozinha nesse bloco cirúrgico, porque eu nunca fiz uma cirurgia tão grande. Eu sabia que eu ia ser anestesiada geral, ia passar por intubação, por tudo, então se tem um certo medo, né? Aí quando eu entro nos blocos cirúrgicos, o anestesista vem conversar comigo. Você sabe que o bloco cirúrgico é um ambiente esterilizado, né? Sim. Aí ninguém pode estar com brinco, nada. Que eu olho para a anestesista, ela está com um escapuláriozinho, com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria no pescoço. Aí eu comecei a rir. Ela fez, você está rindo de quê? Eu fiz, não, porque eu estava pedindo tanto a Deus que eu não estivesse sozinha aqui nesse bloco, eu já vi que eu estou muito bem acompanhada. Aí eu comecei a rir. Aí ela fez assim, você é uma figura, meu Deus, a senhora não viu nada ainda. Aí assim aconteceu a cirurgia, eu entrei às 10 da noite no bloco, saí, eram umas 2 da manhã, rim funcionando perfeitamente bem, né? E assim, meu transplante ocorreu tudo bem. Graças a Deus ocorreu tudo bem, eu passei só 10 dias de pós-cirúrgico, não precisei de UTI, de nada. Só que nesses 10 dias, né, viram que a minha anemia estava muito grande, porque paciente de lúpus já tem esse problema de anemia. E aí veio a fatídica bolsa de sangue. E eu tomei uma bolsa de sangue no pós-operatório. Essa bolsa, ela chegou, eu estava dormindo. Né? E assim, tudo que é aplicado em mim, desde a época que eu entrei, como eu observo, tudo. Eu pergunto para que serve, para tudo. Eu faço praticamente um interrogatório. Mas eu já estava dormindo, eu não vi. Eu sei que aplicaram a bolsa de sangue, porque quando eu acordei, eu perguntei, o sangue não veio não, né? Fiz, já veio, já tomou, já joguei fora, enfim. Aí aquilo ali ficou tranquilo. Só que ocorreu que a bolsa de sangue, ela não veio desleucocitada e nem fenotipada, que é o tipo que a gente tem que tomar após um transplante. A gente não pode tomar uma bolsa de sangue normal. Isso foi lá no próprio hospital onde você transplantou. Isso. O pessoal aplicou uma bolsa de sangue. Normal. Não veio desleucocitada. Eu até fico sem entender como é. Bem, chegou a noite, o plantão da noite ficava só uma enfermeira, geralmente o plantonista é da UTI, então ele fica na UTI, só descia para a ala dos transplantados caso realmente fosse necessário. E os cirurgiões realmente só apareciam se houvesse uma intercorrência muito grande, né? Então, assim, chegou a medicação, ela aplicou como se fosse uma medicação que a gente toma naquele horário específico, que a enfermeira vai no seu quarto e dá, né? E aí, passou o tempo, meus exames vinham sempre bons, só que paciente de lúpus, a gente tem uma quantidade de leucócitos um pouco a mais do que um paciente normal, né? E aí aqueles leucócitos que eu recebi, eu fui multiplicando com o tempo e eles foram atacando o meu rim, né? Entendi. Criaram uma defesa contra aquele órgão, né? E aí meus exames começaram a ficar alterados novamente. A minha creatina começou a subir, a ureia começou a subir e a gente não entendia de onde é que vinha, porque eu tomava a medicação corretamente, eu nunca deixei... Caiu o mundo, mas a minha medicação de transplante era certa. Eu tinha muito medo da rejeição. Tinha que tomar o imunossupressor. O imunossupressor, tudo certinho. O período crítico, que são os 3 primeiros meses, eu estendi para 6 meses já para não correr risco. Não correr o risco de perder o transplante. Justamente. Então, assim, eu tinha um cuidado muito grande e um carinho muito grande por esse órgão, porque eu sabia quem tinha doado. Meu doador, ele teve... A notícia da morte dele se tornou nacional, porque ele foi um policial federal que morreu afogado aqui na Praia do Bessa em um treinamento da Polícia Federal. E a história dele se tornou nacional, toda a comoção, até porque acabou se vendo que não foi um acidente.
né? Ele literalmente... Foi um excesso de... Justamente. E aí o rim dele veio para mim, e é tanto que o nome do rim, do enxerto, era o nome do doador. E eu tinha contato com a família do doador, a mãe dele tinha essa necessidade de saber se os órgãos do filho tinham sido realmente doados, aproveitados, né? e doados de forma legal, Correta, de forma justamente. correta. E é até uma curiosidade bem interessante, porque o meu doador ele era ateu, né? E a família toda dele era católica, mas ele especificamente era ateu. E o rim dele foi parar justamente numa católica Fervorosa. Né? Quando eu disse Uma isso, beata. Uma beata. Aí quando eu disse isso à mãe dele, ela ficou muito feliz, porque ela tinha esse desejo que ele fosse, né, praticante. Então essa tua bolsa de sangue você tomou lá no período do hospital. No pós-operatório. No pós-operatório. Só que assim, ela não causou a rejeição de imediato. Talvez se tivesse causado, eu teria conseguido reverter. Mas aí a gente só veio descobrir 5 anos depois. E aí quando os exames começaram a dar errado, eu fiz a biópsia. Né? Mais uma, que a gente faz uma após 6 meses de transplantado. E aí, Que foi a única vez que você tomou sangue nesse Foi a período que única vez. tinha sido transplantado. Justamente. Estava levando uma vida normal, o lúpus estava controlado. Lúpus estacionado, tudo. Até porque o próprio imunossupressor faz com que a atividade lúpica cesse. E aí estava levando uma vida normal. Estava trabalhando normalmente. Normalmente, tudo normal. Tudo. Bebendo quanta água eu quisesse. Milagre, mais um milagre na sua vida. Um milagre na minha vida. Tá vendo? A gente encontra na vida mais uma colecionadora de milagres, como eu fui apelidado aqui. Ah, Deus, só Deus mesmo na vida da gente. E aí, quando a gente descobriu, né, que a situação estava... Eu acabei adquirindo uma rejeição mediada por anticorpos. A gente descobriu que esses anticorpos estavam atacando os rins. Aí veio a sugestão, né? Havia 2 caminhos a seguir. Ou eu procurava uma especialista em rejeição para tentar reverter a situação, ou eu esperava o rim morrer para voltar para a hemodiálise. Aí, a princípio, eu ainda pensei em esperar o rim morrer, porque não havia especialista de rejeição aqui na Paraíba, nem em Fortaleza, nem Recife, não havia. E só tinha em São Paulo. Só tinha uma única especialista em São Paulo, que é professora da USP, que só atende uma única vez no consultório, e é muito difícil conseguir a consulta com ela. E aí vinha outro problema, a questão financeira, porque... Tudo particular. Tudo particular, não era atendimento pelo SUS. E aí vinha transporte, translado, hospedagem, alimentação. Eu não poderia ir sozinha. E aí tudo se acumulou, né? E aí eu cheguei até na festa do padroeiro da minha paróquia, foi na época que eu descobri. E o padre perguntou, e aí, Ana, como é que vai ficar a sua situação? Eu disse, padre, eu vou desistir, vou esperar o rim falecer mesmo. Aí ele fez, vai não, que a gente não vai deixar não. A partir de hoje a gente vai fazer uma campanha, a gente vai fazer qualquer coisa, desde que eu ligue para as igrejas de São Paulo, mas você vai ver essa especialista. Aí, graças a Deus, não só a minha paróquia, como a igreja do meu irmão se ajudou. Eles conseguiram até uma igreja presbiteriana, que era na rua do hospital, para que eu pudesse me hospedar. Acabou que não foi necessário, porque aí uma família minha, uns sobrinhos do meu pai, que há muitos anos a gente não tinha contato, entrou em contato com a gente, eu acabei me hospedando com ele lá. E aí eu consegui, alguém me doou as passagens, a minha sobrinha número 2, que a minha irmã tem 2 filhas. Minha sobrinha mais nova foi comigo, que minha mãe não podia ir. Primeiro que ela morre de medo de avião, não entrava de jeitinho não, e ela também não tem essa... Só na bulé do caminhão, como diz, ela andou muito. Só na bulé do caminhão, justamente. E ela, assim, o psicológico dela já não é tão forte para esse tipo de coisa. Esse tipo de situação. E aí, só meu esposo trabalhando também não podia ir, então eu fui com Tayane, minha sobrinha, e aí eu consegui a doação da passagem, e a igreja fez uma mega feijoada com direito a forró, pagode, tudo que tinha direito. A gente fez um bingo e a gente conseguiu arrecadar o valor necessário para que eu pudesse me manter durante 10 dias em São Paulo. Para fazer toda, digamos, a investigação do porquê daquela rejeição. E aí, nesses 10 dias, a gente descobriu que a única explicação lógica e
comprovada diagnosticamente, era a bolsa de sangue. Né? Quando ela fez os exames, né, que fez o painel, quando a gente transplanta, a gente faz antes de transplantar também um exame, né, para ver o painel de DNA nosso. E aí, quando a gente transplanta, a gente tem o nosso painel, que nascemos com ele, o que adquirimos do órgão transplantado. Só que o meu painel ainda tinha mais uma gama de outros anticorpos que eu não tinha. Era de uma faixa etária, inclusive, muito maior do que a minha. Era de uma pessoa da faixa etária de 50 a 60 anos. E por isso eles eram mais resistentes, eu não conseguia eliminar. E aí foram esses anticorpos que acabaram detonando meu rins. Aí quando a médica veio, quando a gente sentou e conseguiu fechar o diagnóstico, ela me deu duas opções. Ela fez: você pode vir para cá, para São Paulo, se mudar para cá, porque o tratamento teria que ser feito aqui. Você teria que começar do zero aqui, se inscrever aqui como paciente, entrar numa clínica aqui para que eu pudesse lhe encaixar no programa. E o tratamento que eu tenho para fazer para você seria uma filtragem desses anticorpos. É como uma hemodiálise, só que você ficaria numa bolha e filtraria todo o sangue, retirando todos os anticorpos, você ficaria com zero, com nada. Também com zero contato com o mundo exterior, porque um ventinho que desce... Pegar uma gripe, você... É 50% de morte, 50% de vida. Ou a gente lhe prepara durante um ano para o seu retorno para a hemodiálise. E aí você se inscreve novamente na fila de transplante e a gente tenta um novo transplante. Aí eu fui pesar os prós e os contras. Para mim mudar para São Paulo, eu não poderia mudar sozinha, né? Meu esposo teria que acompanhar. Isso significaria deixar emprego, deixar tudo. E aí vem como nos manter em São Paulo. Aluguel de casa, trabalho, comida, hospital, translado. Tudo isso geraria um custo muito alto. Muito alto. Era impossível? Não, não era. Não seria impossível, né? Mas é difícil, você... Mas no tempo que a gente vive hoje, especificamente isso foi em 2017, né, um pouco tempo, então assim, era uma situação que pesaria muito, tanto na questão familiar, quanto na questão financeira. E aí eu pensei, né, passar por todo esse tratamento e ainda não ter a garantia de que eu ia recuperar o rim, porque ela não deu a garantia. Ela fez, e além de tudo, a gente pode passar por todo esse processo e não adiantar. E não adiantar. Aí eu pensei muito, pedi muita orientação a Deus, e aí resolvi optar por me preparar para voltar. Era mais fácil me preparar para voltar. Se for da vontade de Deus que eu ganhe um novo rim, Ele com certeza vai preparar um novo rim e Ele ainda vai chegar até mim. Se não for, a gente tem que aceitar a vida. Então você voltou a fazer hemodiálise em 2018? Em 2018, justamente. Eu me preparei, né, como ela pediu. Eu ainda fiz um mês de quimioterapia, que era um tratamento que ela pediu para fazer para que o rim pudesse se segurar por mais um ano. Ela me deu um ano certinho. Ela disse que com um ano certinho o rins ia parar, se eu fizesse esse tratamento. Aí veio a questão judicial, porque eu tive que entrar na justiça contra o Estado para ter direito a tomar a medicação, a quimioterapia, porque era uma quimioterapia específica para quem faz tratamento de câncer, e lúpus não entrava na lista da Anvisa no caso, a lista dos medicamentos autorizados a Anvisa a distribuir. E cada ampola da bendita da medicação era R$12.000, e eu precisava de 4. E aí entrei na justiça, não consegui no tempo hábil, que era para ter tomado em setembro de 2017, eu vim tomar em janeiro de 2018, mas tomei. Passei janeiro inteiro internada, tomando a medicação, e aí consegui segurar o rim por mais um ano. Um ano certinho da data que eu fui para São Paulo, eu voltei para a clínica. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas uma das maiores batalhas que eu enfrento, e eu acredito que você também, é exatamente isso que você tem falado. A gente todo dia já vive na linha tênue entre a vida e a morte, e temos que lidar com essas batalhas judiciais que parece que todo mundo abandona a gente. E as coisas ficam mais difíceis. Isso a gente briga com o plano de saúde, a gente briga com o governo,
que tem que fornecer medicações caríssimas e eles fazem de tudo para negar, ou falta lá e a gente tem que comprar e tem que se virar, porque senão a gente fica mal. A gente briga com o INSS porque o que a gente tem direito de receber, na verdade, cai muito mais do que a metade do que a gente recebia. E aí vira, na verdade, um problema generalizado na sua vida. Sem falar na humilhação. A primeira vez que eu precisei entrar contra o Estado na Justiça foi para adquirir o CELCELPT, porque era um imunossupressor que só quem tomava eram pacientes transplantados. Eu não era transplantada ainda, né? Eu estava em tratamento de diálise, então eu tive que... Primeiro eu recorri à Secretaria do Estado. O secretário da época olhou para mim e fez: você só tem 23 anos, seu rim se recupera. Você não precisa dessa medicação, isso, né? não. Aí eu olhei para ele e fiz: se fosse a sua filha, o senhor diria a mesma coisa? Aí ele ficou sem responder. Se fosse o senhor faria a mesma coisa? Aí ele ficou sem responder. Aí eu até disse assim: olha, o senhor não quer me ajudar, é um direito seu. Então eu vou recorrer à televisão, vou recorrer à justiça e vou ver onde é que a gente se enquadra nisso. Porque sem batalhar pela minha vida que eu não vou ficar. E aí entrei contra o Estado, na Justiça contra o Estado, e ficou delimitado o Estado me entregar a medicação e caso atrasasse minha medicação ele tinha uma multa para me pagar. É tanto que uma semana antes de vencer a multa, a moça do CDMEX ligava e dizia: sua medicação já chegou, venha buscar. E aí quando eu chegava lá para buscar, ela gritava lá de dentro: é a moça do processo. Traz a medicação. Já fazendo toda uma situação para lhe constranger. Justamente. E achando que você vai desistir da sua vida. Aí a primeira vez eu deixei passar, a segunda vez eu deixei passar, mas nem todo dia é dia santo. Nesse mês eu fui buscar, quando ela disse: a moça do processo, eu digo: olha, da próxima vez que você me chamar de moça do processo, quem vai receber o processo é você, porque eu tenho um nome. Aí, a partir daí, ela recuou e começou a me tratar pelo nome e não me dizia mais nada quando eu ia pegar a medicação. Dessa vez que, para a quimioterapia, o juiz ia sair de férias dia 15 de dezembro, deixou a ordem assinada para levar para a Secretaria de Saúde, né? Só que o oficial de justiça achou que eu não tinha pressa, né? Não tinha pressa, para quê? Aí não levou. Quando terminou as férias do judiciário, fui no fórum, encontrei com o juiz dentro da sala que despachava, do cartório que despachava as ordens, e aí eu dei o número do processo e ele ouvindo assim do meu lado. Aí ele fez: você não recebeu essa medicação? Eu disse: não recebi. Aí ele fez: eu deixei essa ordem despachada antes das minhas férias. Ou seja, eu perdi um mês de tratamento porque o oficial de justiça achou que não tinha pressa. É um absurdo. São coisas que acontecem que a gente conta e as pessoas às vezes nem acreditam. Acham que a gente está criando situações para se vitimizar. Justamente. Mas eu sei que você está falando tudo. Não havia chegado na secretaria. Aí ele convocou, eu achei muito bonito da parte dele, ele convocou o oficial de justiça, pediu que eu aguardasse, obrigou o oficial de justiça a levar na Secretaria de Saúde junto comigo, né? E aí a gente levou, foi entregue lá e ainda esperei mais uns 15 dias para liberar a medicação para eu definitivamente começar o tratamento. O que eu me pergunto, sabe, Ana Carla, todos os dias o que é que falta nas pessoas para que elas tenham a sensibilidade de ajudar o próximo, você vendo que as pessoas elas estão ali porque estão precisando, você está lutando pela vida e você não liberar uma medicação, como eu vejo várias vezes, já cansei de ver lá no CDMEX, lá onde a gente pega medicação para hemodiálise, lá no IPEP, vi muitas famílias, muitas mães, muitas esposas chorando porque ia pegar a medicação e a medicação não tinha, inclusive medicação imunossupressora para quem é transplantado. E aí o governo deixa faltar 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses. Quando eu transplantei, era uma preocupação que eu tinha muito grande, era essa, porque eu sabia que faltava medicação, né? E nós temos, ainda existe, né? Tem uma rede de apoio que você acaba conseguindo, né, com amigos que também são transplantados,
tanto aqui do estado quanto dos outros estados, né? E a gente acaba, assim, se ajudando simultaneamente. Então, às vezes faltava de alguém, você vai e empresta a cartela da medicação, quando ele recebe, ele lhe devolve aquela cartela. E a gente fica nessa rede de apoio porque sabe que isso acontece, infelizmente, né? Na época que eu transplantei, graças a Deus, os 5 anos que eu passei transplantada não me faltou. Mas já com o paciente renal, a gente vive esse dilema há mais de 8 meses. Verdade. O Tem CDMEX faltado não tem documento. Noripurum para dar para paciente nenhum e às vezes É uma falta luta até que o Max. a gente vem travando. Eu, inclusive, expus algumas coisas nas redes sociais. Absurdo. É um absurdo. Você graças a Deus, eu até posso falar assim, que Deus tem me abençoado, porque eu tenho conseguido manter de forma particular o que falta. E é o que deixa a gente bem. Porque na hora que tira essa medicação, que são vitaminas... E é algo a se pensar, né, Júlio? Porque assim, por exemplo, o meu plano ele não tem coparticipação. Então, quando eu pego na Unimed, eu não tenho um acréscimo na conta. Mas os pacientes que têm coparticipação, Isso. ainda tem mais essa despesa a mais. A despesa a né? mais. Porque não são medicações que se vendem na farmácia. O Noripurum até vende, mas o Emax não vende, o Calcinete não vende, o Ostriol não vende. E aí o plano fornece, mas fornece também cobrando o custo daquela medicação. Eu fico me perguntando, por que a Unimed consegue ter A a medicação medicação e o governo não CDMEX consegue. tem? Ah, não, porque o laboratório não fabrica. É mentira. Se a Unimed, que é uma rede particular, conseguiu comprar porque o governo não consegue. Não, eu questionei das últimas vezes que eu fui pegar medicação, porque o Noripurum, acho que faz mais de ano que não Noripurum tem vai mais. fazer um ano que a gente não pega Né? CDMEX. E aí o pessoal até disseram, não, é por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Falta insumos. Falta de insumos. Falta Mas de a gente não insumos. compra na farmácia? Aí foi outra coisa que eu questionei. Eu fiz, quer dizer que só falta insumo para o governo, não falta insumo para as redes privadas, não? Eu não consigo compreender isso, né? E aí não entende que é necessário, aquela medicação é necessária para a gente manter um ritmo de tratamento, porque sem o Noripurum, sem a Emax, com o tempo, o sangue que a gente tem não vai dar conta, até porque a gente perde bastante sangue. Perde na máquina, bastante sangue. né? Isso. E com o tempo aquele sangue não vai dar mais conta do organismo. E aí vai começar a falência dos órgãos, a sepsia, e depois que morrer, morreu, enterra, né? O Estado tá nem aí. Mas é assim? Não pode ser assim. Né? A gente tem que tratar a vida do outro como algo de necessidade. Eu fico pensando que é muito fácil para quem está no poder, que tem dinheiro, que consegue adquirir, é fácil para eles, né? Mas tem uma gama, tem milhões de pacientes que não tem onde adquirir, nem de forma privada, nem de forma nenhuma. É verdade. E aí- Foi isso que me tocou, assim, que eu fiquei bastante comovido e desde de sempre eu sempre tentei ajudar as pessoas, mas minha vontade, quando eu vi várias pessoas ali naquela fila e lamentando, chorando, era de chegar com um caminhão daquela medicação e sair dando a cada um, ou pegar o dinheiro e dizer, vai na farmácia tal, tem aqui tal, não sei o que. Eu lembro até porque na hora eu saí ligando para as farmácias e consegui achar uma farmácia onde tinha medicação para poder as pessoas que ao menos tivessem condição de comprar, elas fossem lá na farmácia e comprassem. E aí vem a preocupação com quem é transplantado. Eu não sou mais hoje, mas me preocupo muito com quem é transplantado, porque um transplante de rim é algo muito raro. De rim só não, qualquer órgão é muito raro. Graças a Deus, acho que Deus mandou, providenciou dessa vez uma equipe para a Central de Transplante humana, porque as anteriores, eu vou ser bem sincera com você, não era. Era muito difícil o transplante aqui na Paraíba, muito difícil mesmo. E sempre que a gente pesquisava, procurava saber por que é tão difícil, o não das famílias, eu vou dizer por quê. É o tratamento que se recebe no hospital. No momento que aquela família está precisando de maior apoio, de maior acolhimento, de maior carinho naquele momento tão difícil, não se tem. Não se tem. Às vezes você quer informação de um paciente que está na UTI, que está numa situação grave, e você é tratado como lixo. Eu digo isso porque eu vi várias vezes. Eu acompanhei o caso de uma colega da igreja que faleceu, ela teve um aneurisma rompido na igreja,
a gente internou no trauma, a família se dispôs para doar os órgãos, a menina passou 25 dias internada na UTI e não foram retirados os órgãos dela. Quando foram retirados já não prestavam mais. É um absurdo, né? Tanta luta que é em relação a ter os órgãos a serem doados, tanta gente precisando e a gente vê esse descaso. É um Então, absurdo. assim, não era humana. Hoje em dia eu vejo uma certa humanidade na Central de Transplante. É tanto que eu acompanho as redes sociais da Central de Transplante, acompanho todos os cortejos da vida que tem. Sempre presto homenagem àquela pessoa, à família que fez aquela doação. Porque não é porque eu precise de um órgão, não, mas é porque eu já recebi um órgão e sei o quanto é importante. O quanto a sua vida se transforma, o quanto a segunda chance de você poder ser quem você é, vale a pena. E aí eu fico pensando nas pessoas que transplantam, porque um dia ser um imunossupressor faz diferença, sim. Faz diferença. A gente toma aquele imunossupressor para enganar o organismo que aquele órgão é nosso, quando ele não é. Né? E a falta desse imunossupressor causa muita rejeição, causa falência do órgão. E é uma coisa tão difícil de você adquirir. A compatibilidade é tão difícil que aí quando você consegue essa bênção, essa graça de Deus, você vai perder porque tem uma incompetência generalizada, uma falta de respeito com a humanidade. Você não pode comprar, você não pode comprar, você não tem acesso, é muito caro. Porque são medicações que não são vendidas na farmácia, são medicações que são restritas para órgãos federais, para governos, e aí, não, mas não fez a licitação, não porque não chegou, não porque o laboratório não veio, aí agora não porque a guerra da Ucrânia atrapalhou. E só existe a Ucrânia para preparar insumo. É verdade. Só existe a Rússia para preparar insumo, existe outro país no mundo que prepara esses insumos. Não porque a pandemia afetou todo mundo. Compreendo que a pandemia afetou todo mundo. Mas se era uma coisa que na pandemia se mais procurava, se tinha acesso, era a medicação. Porque a prioridade era uma vacina para o Covid. Então, trabalhar com a medicina em prol à vida não era desculpa. Não, parece que todas as outras doenças, elas foram extintas. Ninguém mais sofre do rins, né? Até porque eu adquiri essa problemática toda na minha vida em decorrência do Covid. E, infelizmente, parou tudo. Justamente. É uma falta de comprometimento com a vida. A falta de amor, né? Acho que é a falta de Deus. Deus, quando está na vida da gente, a gente transborda amor ao próximo. Foi o que a gente falou no início da nossa conversa. E aí uma situação bem preocupante é essa, tanto a dos pacientes renais que estão sem a medicação, quanto a dos pacientes transplantados, que dependem deles para permanecerem transplantados. Hoje você continua na fila, mais uma vez? Continuo, voltei para a hemodiálise, fiz a fístula. Felizmente minha fístula não deu mais certo, eu estou sem acesso no momento, só faço hemodiálise pelo um catéter permanente, né? E voltei para a fila de transplante, já vai fazer 5 anos que eu estou inscrita. Atualmente, assim, meu painel de anticorpos é muito alto, o nível de rejeição chega a ser 100%, mas eu creio num Deus que faz o impossível. Deus faz milagres e eu tenho certeza que você vai... Vou lhe chamar, como fui chamada aqui, de conversionadora de milagres. Esse vai ser mais um e eu tenho certeza que... Farei questão de vir aqui. Estaremos aqui novamente, os dois transplantados, né? Porque sua história é uma história maravilhosa. Eu estou extremamente feliz de lhe receber, estou extremamente feliz de ouvir os relatos da sua vida. Isso me dá mais força, sabe, Ana Carla, para continuar esse projeto que tem o intuito disso, de incentivar as pessoas a ver uma guerreira como você, que há 17 anos luta pela vida, me faz cada vez mais ver que eu só estou há pouco tempo nessa luta. E aí, quando a gente tem Deus, eu vou repetir, isso já é um clichê que eu tenho na minha vida, quando a gente tem Deus, a gente tem a certeza da vitória. Tenho certeza que você vai ter vitória, eu tenho certeza que eu também vou ter vitória. Com certeza. E gostaria, como sempre,
de pedir a você, apesar de você já ter dado uma grande aula, já ter dado resiliência total, amor à vida, mostrar o que é de fato o que Deus tem de propósito na nossa vida, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouve, para quem nos assiste, que está aqui, e que você fale um pouquinho e traga essa mensagem, porque você hoje foi mais uma vez abençoada para trazer uma grande história, uma grande mensagem. Eu já perdi o fôlego várias vezes, já doeu a cabeça, doeu o coração. Pensei até que ia infartar aqui de tanta história bonita, tanto milagre. E estou super emocionado, super comovido e tenho certeza dessa nossa vitória. Eu costumo dizer, Flávio, que todo mundo tem a sua cruz, né? Inclusive tem um pastor que eu acompanho ele lá no Instagram que eu acho muito legal as mensagens dele. E ele diz assim, que todo mundo tem sua cruz, né? Deus não disse qual era o tipo de cruz que você ia carregar. Não disse se era de metal, não disse se era de plástico, não disse se era de isopor. Ele até no vídeo dele ele disse que costuma dizer que a cruz dele é de isopor com rodinha na ponta, né? E que ele não costuma botar peso na cruz dele porque é ele que vai carregar. Então ele sabe o peso que ele aguenta. E assim, a primeira mensagem que eu queria deixar é para você que é paciente renal, que hoje esteja no início do tratamento, ou que já está no tratamento e não tem esperança de dias melhores. Primeiro, não deixe de se inscrever para transplantar. Procure uma equipe transplantadora, se informe, conheça sua real condição, veja o que você realmente pode e o que você não pode e tente se inscrever para um transplante. Vale a pena? Sim, vale a pena. É um processo fácil? Não é. Mas nada na vida que é fácil serve. Tudo que a gente tem com dificuldade, a gente aprende a dar valor. Então, procure a transplantar? Sim. Vale a pena ter uma vida normal, vale a pena correr atrás de viver, porque a vida é única. E cada 24 horas que você passa respirando é uma graça que você tem na sua vida. Porque só o ato de você respirar, de você acordar, ver esse sol lindo, ver a praia, ver o vento, sentir o vento na sua pele é uma bênção na sua vida. Existem milhares de pessoas que não têm isso, que não conseguem isso e que têm a sentença carimbada que vai morrer. Então, você não tem essa sentença. Você tem sim um problema de saúde que você pode conviver com ele. É fácil? Não é. Temos dias bons e temos dias ruins, mas cada dia é precioso e cada dia vale a pena lutar. Então, procure uma equipe de transplante e procure entender a sua situação. Vale a pena lutar pela vida. E para você que tem a saúde perfeita ou que passa por qualquer outro tipo de problema, seja ele financeiro, seja ele emocional, o que for que você estiver passando na sua vida, eu quero que você pare e pense. Sua vida é única, é um presente de Deus, independente do Deus que você acredita. Ela é única, você deve valorizar ela a cada instante. A cada instante da sua vida você deve valorizar e vivê-la intensamente. Viva intensamente, seja feliz com aquilo que te faz feliz, certo? Porque a gente deve aproveitar o presente que Deus nos deu, que é a vida. Então, se você está passando por qualquer problema, olhe um pouquinho do seu lado, tira o olhinho daqui do nariz e olhe um pouquinho para o lado. Existem pessoas que passam por milhares de coisas a cada instante, a cada minuto. Existem pessoas que são abusadas desde criança, existem mulheres que apanham todos os dias, existem mulheres que são assassinadas, filhos que são assassinados, crianças se envolvendo em drogas, pessoas com diagnóstico de câncer. Ou seja, existem problemas maiores do que o seu não é o único. Esse seu problema não é motivo para você se maldizer, mal agradecer, se entristecer com a vida ou querer até mesmo acabar com a sua vida. Não. Essa é uma oportunidade que você tem de transformar a sua vida, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa feliz, de ver que o mundo está aí, cheio de coisas boas para você aproveitar. Tudo na vida lhe é permitido, nem tudo nos convém,
mas aquilo que nos convém, que nós podemos viver com alegria, é muito bom. Então aproveite, a vida é única. Rita, minha amiga, muito obrigado. Você é fantástica. Eu estou super emocionado com você aqui. Estou levando uma amiga pro resto da vida, tenho certeza disso. Pode levar, que Eu vou chorar junto com você e vou rir junto com você do nosso milagre. Com certeza. Todo paciente que transplanta lá na clínica eu faço muita festa, porque eu sei que é uma vida nova que se transforma, é mais uma oportunidade de viver. Viver é bom demais. É bom demais. Viver é Muito bom obrigado demais. por estar aqui conosco. Muito obrigado por dispor um pouquinho desse tempo de estar aqui. Eu que Você, agradeço tenho imensamente. certeza que vai, essa mensagem que você deixou, vai mudar muitas vidas e vai tocar o coração de quem precisa ser tocado. Muito Espero obrigado, minha que amiga. O ajude podcast bastante. agradece. Eu agradeço. Mais uma vez, ultimamente eu só faço chorar aqui, mas eu gostaria de agradecer a vocês. É muito bom a gente estar aqui, a gente vê que tem pessoas que passam problemas, mas que não desistem. E essa é uma guerreira, é uma grande mulher. Se espelhem nisso, continuem lutando e continuem vivendo, porque a vida é preciosa. Fica meu abraço para vocês e muito obrigado por estarem aqui. Tchau, tchau. Até o